Rejeição de denúncia. Artigo 78. A denúncia não será recebida pelo juiz. Alínea A. Se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior. Alínea B. Se o fato narrado não constituir evidentemente crime de competência da Justiça Militar. Alínea C. Se já estiver extinta a punibilidade. Alínea D. Se for manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador. Preenchimento de requisitos. Parágrafo 1º. No caso da alínea A, o juiz, antes de rejeitar a denúncia, mandará em despacho fundamentado remeter o processo ao órgão do Ministério Público, para que, dentro do prazo de 3 dias contados da data do recebimento dos autos, sejam preenchidos os requisitos que não o tenham sido. Ilegitimidade do acusador. Parágrafo 2º. No caso de ilegitimidade do acusador, a rejeição da denúncia não obstará o exercício da ação penal, desde que promovida depois por acusador legítimo, a quem o juiz determinará a apresentação dos autos. Incompetência do juiz. Declaração. Parágrafo 3º. No caso de incompetência do juiz, este a declarará em despacho fundamentado, determinando a remessa do processo ao juiz competente. Prazo para oferecimento da denúncia. Artigo 79. A denúncia deverá ser oferecida se o acusado estiver preso, dentro do prazo de 5 dias, contados da data do recebimento dos autos, para aquele fim, e dentro do prazo de 15 dias, se o acusado estiver solto. O auditor deverá manifestar-se sobre a denúncia, dentro do prazo de 15 dias. Prorrogação de prazo. Parágrafo 1º. O prazo para oferecimento da denúncia poderá, por despacho do juiz, ser prorrogado ao dobro ou ao triplo em caso excepcional e se o acusado não estiver preso. Parágrafo 2º. Se o Ministério Público não oferecer a denúncia dentro deste último prazo, ficará sujeito à pena disciplinar que no caso couber, sem prejuízo da responsabilidade penal em que incorrer, competindo ao juiz providenciar no sentido de ser a denúncia oferecida pelo substituto legal, dirigindo-se para este fim ao Procurador-Geral, que, na falta ou impedimento do substituto, designará outro procurador. Complementação de esclarecimentos. Artigo 80. Sempre que, no curso do processo, o Ministério Público necessitar de maiores esclarecimentos, de documentos complementares ou de novos elementos de convicção, poderá requisitá-los diretamente de qualquer autoridade militar ou civil, em condições de os oferecer, de os fornecer ou requerer ao juiz que os requisite. Extinção da punibilidade. Declaração. Artigo 81. A extinção da punibilidade poderá ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, ouvido o Ministério Público, se deste não for o pedido. Morte do acusado. Parágrafo único. No caso de morte, não se declarará a extinção sem a certidão de óbito do acusado. Título 8. Capítulo único do Foro Militar. Foro Militar em tempo de paz. Artigo 82. O foro militar é especial e, exceto nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a ele estão sujeitos em tempo de paz. Pessoas sujeitas ao foro militar. Inciso 1. Nos crimes definidos em lei contra as instituições militares ou a segurança nacional. Alínea A. Os militares em situação de atividade e os assemelhados na mesma situação. Alínea B. Os militares da reserva, quando convocados para o serviço ativo. Alínea C. Os reservistas, quando convocados e mobilizados em manobras ou no desempenho de funções militares.
A linha D, os oficiais e praça das polícias e corpos de bombeiros, militares quando incorporados às Forças Armadas. Crimes funcionais. Inciso 2. Nos crimes funcionais contra a administração militar ou contra a administração da Justiça Militar, os auditores, os membros do Ministério Público, os advogados de ofício e os funcionários da Justiça Militar. Extensão do foro militar. Parágrafo 1º. O foro militar se estenderá aos militares da reserva, aos reformados e aos civis, nos crimes contra a segurança nacional ou contra as instituições militares como tais definidas em lei. Parágrafo 2º. Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à Justiça Comum. Foro militar em tempo de guerra. Artigo 83. O foro militar, em tempo de guerra, poderá, por lei especial, abranger outros casos, além dos previstos no artigo anterior e seu parágrafo. Assemelhado. Artigo 84. Considera-se assemelhado o funcionário efetivo, ou não, dos Ministérios da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, submetidos a preceito de disciplina militar, em virtude de lei ou regulamento. Título 9, Capítulo 1 da Competência em Geral. Determinação da competência. Artigo 85. A competência do foro militar será determinada, inciso 1, de modo geral. A linha A, pelo lugar da infração. A linha B, pela residência ou domicílio do acusado. A linha C, pela prevenção. Inciso 2. De modo especial, pela sede do lugar de serviço. Na circunscrição judiciária. Artigo 86. Dentro de cada circunscrição judiciária militar, a competência será determinada. A linha A, pela especialização das auditorias. A linha B, pela distribuição. A linha C, por disposição especial deste Código. Modificação da competência. Artigo 87. Não prevalecem os critérios de competência indicados nos artigos anteriores, em caso de: a linha A, conexão ou continência. A linha B, prerrogativa de posto ou função. A linha C, desaforamento. Capítulo 2 da competência pelo lugar da infração. Lugar da infração. Artigo 88. A competência será, de regra, determinada pelo lugar da infração, e, no caso de tentativa, pelo lugar em que foi praticado o último ato da execução. A bordo de navio. Artigo 89. Os crimes cometidos a bordo de navio ou embarcação sob comando militar ou militarmente ocupado em porto nacional, nos lagos e rios fronteiriços ou em águas territoriais brasileiras, serão, nos 2 primeiros casos, processados na auditoria da circunscrição judiciária correspondente a cada um daqueles lugares, e, no último caso, na primeira auditoria da Marinha, quando sede na capital do estado da Guanabara. A bordo de aeronave. Artigo 90. Os crimes cometidos a bordo de aeronave militar ou militarmente ocupada, dentro do espaço aéreo correspondente ao território nacional, serão processados pela auditoria da circunscrição em cujo território se verificar o pouso após o crime, e se este se efetuar em lugar remoto ou em tal distância que torne difíceis as diligências, a competência será da auditoria da circunscrição de onde houver partido a aeronave, salvo se ocorrerem os mesmos óbices, casos em que a competência será da auditoria mais próxima da primeira, se na circunscrição houver mais de uma. Crimes fora do território nacional. Artigo 91. Os crimes militares cometidos fora do território nacional serão de regra processados em auditoria da capital da União, observado, entretanto, o disposto no artigo seguinte.
crimes praticados em parte no território nacional. Artigo 92. No caso de crime militar, somente em parte cometido no território nacional, a competência do foro militar se determina de acordo com as seguintes regras. A linha A. Se é iniciada a execução em território estrangeiro, o crime se consumar no Brasil, será competente a auditoria da circunscrição em que o crime tenha produzido ou devia produzir o resultado. A linha B. Se iniciada a execução no território nacional, o crime se consumar fora dele, será competente a auditoria da circunscrição em que houver praticado o último ato ou execução. Diversidade de auditorias ou de sedes. Parágrafo único. Na circunscrição onde houver mais de uma auditoria na mesma sede, obedecer-se-á a distribuição, e se for o caso, a especialização de cada uma. Se as sedes forem diferentes, atender-se-á ao lugar da infração.